Irmãos, graça e paz, tudo bem? Quero trazer uma leitura para a nossa meditação aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 13. E o versículo 14 diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalma-se ou creia-se, né? Versículo 15 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante ou que marchem. Irmãos, essa mensagem aqui fala sobre a travessia do mar, quando Moisés tira o povo ali da escravidão de Faraó e começa a fazer o trabalho, né, de levar o povo à terra prometida. Então, o povo, quando estava diante do mar, eles olharam e viram assim: não temos uma saída, a gente não sabe o que vai fazer, o que precisamos fazer agora. E no seu desespero começaram a questionar Moisés, dizendo: por que você trouxe nós aqui? Será que não tinha um lugar para nós morrer? Não teria túmulo lá no Egito? Então começaram a questionar Moisés sobre isso, né? E Moisés, naquele momento, disse: olha, espera aí. Respondeu Moisés ao povo: não tenham medo. Primeira coisa, Moisés diz: não tenham medo. E esse sentimento de medo, muitas vezes ele vem nos confrontando e às vezes até dominando a gente. Quem não sente o medo, ou às vezes não sente medo, né? Eu aprendi que o problema não é a gente ter medo, o problema é a gente deixar o medo dominar. E é esse momento que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente sente que por ter medo, às vezes é por falta de fé. Para mim, eu creio que não, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos de alegria, de tristeza, de medo, às vezes de raiva, enfim, né? Sentimentos são coisas que a gente não consegue excluir, a gente acaba sentindo, mas a gente precisa pedir a Deus para que a gente possa ter como dominar os sentimentos, né? Aqui a primeira coisa que Moisés diz: não tenham medo. E é esse o momento, quando estamos de frente de algumas situações da nossa vida, nós precisamos entender que mesmo a gente sentindo essa sensação de medo, a gente precisa crer que Deus está com a gente nessa caminhada. E se Deus tem um plano, um projeto na nossa vida, nós precisamos seguir firme naquilo que o Senhor nos chamou, firme naquilo que o Senhor nos colocou como promessa para a nossa vida. Então a primeira coisa é dominar o medo, é clamar ao Senhor e a gente ter fé para dominar. Sentir é uma coisa que não tem como a gente dizer que não sente, a gente precisa dominar. E diz assim: fiquem firmes. Primeira coisa, não tenha medo. Manter-se firme, porque é na promessa, né? Porque Moisés estava dizendo: olha, fica firme. Vamos manter firme naquilo que o Senhor prometeu, né? E veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Então Moisés diz para o povo: fique tranquilo, fique firme, não tenha medo. Veja que Deus vai fazer com os que estão se levantando, com os inimigos, né? Que Faraó mandou ali. Então Moisés diz para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o que Deus vai fazer, o livramento. O livramento não foi o povo com as suas forças e a sua habilidade, mas foi o próprio Deus, né, que ia trazer esse livramento. E ele diz que nunca mais vocês verão esse povo, vocês nunca mais vão ver os seus inimigos. Moisés estava dizendo para o povo. E diz assim: o Senhor lutará por vocês, então somente acalma-se ou creia. Então, a luta não é nossa. Nós precisamos entender que a luta não é nossa.
O desafio que estamos vivendo não é nosso. Precisamos entregar na mão de Deus, nós precisamos entregar na mão do Senhor toda a situação que estamos vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, né? Porque todos nós temos aí os desafios, as perseguições, as lutas. Mas aqui Moisés diz, né? O Senhor lutará por vocês. Então, irmãos, a gente precisa entender que a gente, nessa situação que talvez você está vivendo, o seu sentimento diz que você está vivendo sozinho, mas na verdade não está. A gente não está vivendo sozinho. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Você não pode esquecer disso. Eu não posso esquecer disso. Às vezes o inimigo tenta tirar o nosso foco daquilo que Deus tem para a nossa vida e nós precisamos manter firme na promessa. Na promessa. Amém? Então é o Senhor que te chamou, é o Senhor que chamou cada um de nós, é Ele que vai nos sustentar, Ele que vai nos ajudar. E se nós cair, muitas das vezes a gente fica meio perdido, a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus e entender que Ele lutará por nós, por cada um de nós. A sua família pertence ao Senhor, você pertence ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. A igreja é do Senhor, né? E ele diz, então, o Senhor lutará por você, ou por vocês, né? Melhor dizendo. Tão somente acalma-se ou creia, né? Diz para o seu coração, aquieta. Porque às vezes a gente está assim, cheio de aflições, né? De coisas que estão na nossa mente, né? O inimigo tenta roubar a nossa paz, a gente precisa buscar em Deus, buscar no Senhor e crer, tão somente creia, né? Olha só que maravilha, tão somente creia, tão somente acalma-se, o Senhor lutará por vocês. Então essa luta, não esqueça, essa luta não é sua, essa luta não é nossa, ela é do Senhor. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. No versículo 15 diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você clama a mim? Ou porque você está orando, né, buscando? Diga ao israelita que marche ou siga em frente. Então a gente precisa seguir em frente. O inimigo ele vem fazendo barulho, né? Ali, aproximando ali Faraó e o exército, ou seja, grande barulho, né? Achei interessante, muito barulho ali, aquela galera ali de guerra, tipo assim, vai matar a gente, vai destruir a gente. E eles começaram a ficar, sim, desesperado, porque, né, é uma situação complicada. Aí o sentimento começou a florar, peraí, nós vamos morrer tudo aqui. Então o inimigo, ele vem fazendo barulho. Ele vem fazendo barulho. Olha que interessante. Então não esqueça disso, o inimigo ele vem fazendo barulho, mas o Senhor vem trazendo promessa. Amém? O inimigo ele vem trazendo barulho, mas Deus nos traz a promessa. O inimigo ele vem trazendo barulho para que a gente venha perder o foco da promessa. Então assim, que nessa manhã essa mensagem vem ministrar o seu coração, onde você estiver ouvindo, de manhã, de tarde, de noite. Entenda isso. Não dê ouvido aos barulhos do inimigo, mas guarde a promessa que Deus tem para sua vida. Guarde ela no seu coração, guarde ela na sua mente. Não esqueça da promessa. E o inimigo vai se levantar, mas no nome de Jesus ele vai cair, porque, como Moisés diz ao povo, calma-se, fica tranquilo, não tenha medo, fique firme. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. E essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse cuidado, esse amor, esse carinho que Ele tem por cada um de nós. Pai, nós te louvamos, glorificamos o Teu nome. Nesta hora, Senhor, quem for receber essa mensagem, meu Pai, através deste momento, quem for compartilhar com outras pessoas,
que não seja eu, mas seja a tua palavra, Senhor, sendo ministrada ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, criança, família. Eu não sei qual é a luta que cada um está passando, mas o Senhor é Deus que conhece a luta de cada um, os desafios que cada um está passando. Mas essa mensagem hoje diz aqui que a luta não é nossa, porque o Senhor vai pelejar e lutar por nós. É o Senhor que vai lutar por nós, vai pelejar por nós. Essa guerra não é nossa. Por isso, podemos descansar no Senhor. Sabemos que as aflições, sentimentos, ele vem aflorar no nosso coração, mas precisamos dominar esses sentimentos, ó Deus, e entender que o Senhor está diante desta batalha, lutando em nosso favor, em favor das nossas vidas. Se o Senhor nos chamou para ser livre da escravidão, né, como o povo foi chamado para ser livre da escravidão de Faraó, assim como o Senhor livrou esse povo e com uma promessa da terra prometida, o Senhor também nos chamou para viver uma promessa e precisamos estar firmes nessa promessa. Pai amado, a palavra diz aqui que o exército veio fazendo o seu barulho, né? E assim o inimigo ele vem muitas vezes com seus barulhos para tentar tirar nossa paz. Mas o inimigo vem com barulho, mas o Senhor, nosso Deus, vem com promessa para nossas vidas. Por isso nós te louvamos, glorificamos no nome de Jesus e agradecemos o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, muito obrigado. Grato nós somos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que esses sentimentos que nós às vezes estamos sentindo, ou alguém está sentindo agora, não é verdade. Sentimentos de perdas, de sentimentos, oh Deus, negativos, Senhor, não é verdade. Porque a verdade é que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mesmo diante de tanta situação, podemos crer que o Senhor está lutando em nosso favor. Obrigado, Deus, por tudo. Pai, toca na vida de cada um que está precisando de algo que tem orado, colocado diante do Senhor, seja em qualquer área da vida deles, que o Senhor vem trazendo cura, libertação, transformação. E Deus, grato nós somos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Se você sentir no coração, compartilhe essa mensagem. E se você sentir no seu coração de ler e voltar a ler, meditar de novo, se encontra lá em Êxodo, capítulo 14, do versículo aí 10 em diante, né? Você vai estar lendo aí, falando sobre a travessia do mar. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.